a partir do versículo 15, diz assim: depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado quando Jesus lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Amados, essa passagem aqui, ela tem um jogo de palavras, onde vai ser usado para falar sobre amor a palavra agapau, ágape, que a gente mais conhece pela conjugação ágape, e vai ter filhos. Filhos, ele tem em sua raiz, em sua essência, ou o seu significado mais próprio, amor de amigos, da onde vem a palavra filantropia. É daí que a gente tira essa palavra, que é essa ajuda, essa do coração que se dá para poder criar irmandade, para poder socorrer outras pessoas. E por que aqui a gente encontra esse jogo de palavras? Há muitas pregações, muitas que são ditas que Jesus está perguntando a Pedro: Pedro, tu me ama, ágape, agapau, esse amor que a gente diz que Deus, que vem somente de Deus, que Deus é a origem dele. E Pedro sempre responde no amor filhos, isto é: olha, Senhor, eu te amo, mas filhos, eu te amo como amigo. E na verdade não é isso que o texto está dizendo. Quando nós vamos ler o Salmo, o salmista algumas vezes ele vai dizer assim: olha, em pecado concebeu minha mãe. E algumas outras vezes no mesmo salmo, no mesmo salmo ele vai falar assim: em pecado eu fui gerado, eu fui concebido. Isso é uma maneira hebraísta de descrever, que a gente chama de poema. Há uma marca muito grande do hebraico escrever, que ele vai chamar, a gente chama de poema. Ele usa, você no salmo vai ver muito isso, ele vai usar as mesmas palavras, ele vai usar palavras sinônimas para dizer a mesma coisa, às vezes no mesmo texto. E por que isso? Porque na cabeça hebraica, isso também os judeus, eles obviamente herdaram, eles só repetem a palavra quando ele quer dar ênfase. Um exemplo, quando Jesus diz: em verdade vos digo, ele está usando a mesma palavra, está falando: presta atenção nesse treino, que esse treino que eu estou falando assim é importante para caramba dessa. E quando você vai ler como Deus vai chamar Samuel, por duas vezes ele grita: Samuel, Samuel. Quando ele vai chamar Moisés, é a mesma coisa, por duas vezes: Moisés, Moisés. Quando Abraão está para poder enviar o terra de seu filho: Abraão, Abraão. Isto é algo que é muito forte. Quando não é assim, ele vai mudando as palavras para dizer a mesma coisa. Se você abrir em próprio João, no capítulo 3, no versículo de número, se eu não me engano, é 35, ele vai estar falando que Deus ama o Filho. E aí ele está usando a palavra agapau, que a gente conhece. Vou falar ágape para ficar mais conhecido da gente. Quando você vai no mesmo João, no capítulo 5, 20, ele já está usando, ele está falando de novo, que por amar o Filho, e vai falar: se revelou a ele todas as coisas. Aí ele já está usando a palavra filhos. Quer dizer, ele está falando do amor pelo Filho, tanto no capítulo 3 como no capítulo 5,
mar. Aí depois você vai no versículo 36, no mesmo capítulo, está dizendo que Jesus amava. Se você pegar lá no original, está primeiro ágape, e segundo está filhos, no mesmo capítulo, na mesma narração, para dizer o seguinte: eles faziam isso, eles não gostavam de usar repetir as mesmas palavras, porque as palavras normalmente eram repetidas quando eles queriam dar muita ênfase. É por isso que às vezes você vai encontrar no mesmo texto chamando Deus de Senhor, chamando Deus de Deus, chamando de Pai, chamando de Mestre. Está falando sobre a mesma pessoa, mas de maneiras distintas. Quando a gente vai esse texto aqui, onde está sendo dito Pedro, esse encontro de Pedro e Jesus, que antes Pedro tinha voltado para a sua vida de pescador, Jesus aparece, opera um milagre, que eles chamam de milagre da pesca. É só você voltar aí no versículo que a gente vai encontrar alguns títulos aí dizendo a pesca maravilhosa, né? E depois dessa pesca, Jesus chama Pedro à parte e vai perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? E aí ele fala: sim, Senhor, eu te amo. Ele repete, e assim vai três vezes. Ele falando, e Pedro respondendo, Jesus perguntando, Pedro respondendo, até que no final ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Há algumas argumentações para essa conversa, essa interrogação de Jesus em relação a Pedro. Eu vou falar na que eu mais creio. Se a gente for lá em Mateus 26, a partir do versículo de número 69, está Jesus sendo levado. E Jesus tinha dito para Pedro, antes de dar o levante, tu me negarás 3 vezes. E aí, a gente conhece a história. 3 vezes, Pedro nega Jesus, a ponto de, na última vez, ser algo assim, ele usar palavras que a gente chamaria de chulas, né? Para falar assim, bem delicado. Ele fala os impropérios, quando o pessoal lembra que ele andava com Jesus. Passa essa parte de Jesus, ele é morto, ressuscita, e ele se apresenta aos discípulos. E, inclusive, sopra sobre eles o Espírito. Nisso, Pedro entende que ele foi perdoado, né? A Bíblia não traz toda a narração, mas se Jesus te encontra e sopra o Espírito, subentende que essa conversa, esse encontro, já gerou transformação nas pessoas. O único que não tem esse impacto aí na hora é quem? Tomé, porque ele não está presente nesse momento. Aí depois ele tem esse encontro com Jesus. Só que quando acaba isso, Pedro pega e volta para a sua vida. A vida que ele tinha antes de conhecer a Jesus. E qual era essa vida? De pescador. Ele anda 3 anos com Jesus. Ele ouviu Jesus dizendo: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele ouviu Jesus dizendo: indo pelo mundo fazer discípulos de todas as nações. Tudo isso Pedro ouviu, mas chega naquele momento que Jesus está para partir. Jesus acabou o encontro lá com eles. Pedro volta para a sua vida de pescador. Pedro ele recebe perdão, mas ele não entende para que o perdão serve, além de não haver mais acusação contra nós. E o que eu quero pregar é sobre isso. Nós não compreendemos ainda que receber o perdão do Senhor, ainda que eu vá colocar entre aspas, não é só para a gente ter o nome escrito no livro da vida e compreender que os nossos pecados o Senhor não se lembra mais, para compreender que quando se recebe o perdão de Deus, eu e você, se entendemos de fato isso, estamos a partir de agora intrinsecamente ligados à vida de Jesus.
princípio que Deus perdoa pecados. É para que agora, perdoado, Pedro, você vai mostrar isso, esse perdão, vivendo em mim e permitindo que eu viva em você. Então, a partir de agora, você vai viver segundo a minha vontade. A maioria da gente hoje, enquanto cristãos, quer o perdão de Deus. A gente quer o perdão porque a gente não quer ser condenado. A gente não quer ir para o inferno. A maioria de nós quer as bênçãos de Deus, quer que Jesus se apresente a nós. Mas poucos de nós entenderam que ter encontrado a Cristo, ter recebido o perdão de Deus, implica agora a gente viver segundo os propósitos de Deus. Pedro está lá pescando, a vidinha normal dele. Chega Jesus e fala: caramba, você ainda não entendeu que sem mim tu nada podes fazer. Está tentando, era a profissão dele, conhecia o mar ali, como a gente diria. Eu acho muito engraçada essa expressão, né? Na palma da mão. Até parece que eu conheço a palma da minha mão, esse modo de risco que tem aqui, né? Mas tem essa expressão, ele conhecia lá na palma da mão e não pegou nada. E aí vem Jesus e fala: joga ali. Vamos jogar. Não jogou. Veio aquele montão no texto, se você abrir aí, a partir do versículo 6, ele vai dizer: lance a rede ao lado direito do barco, vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. E aí eu fico pensando, depois de cultura minha, o que passou na cabeça de Pedro nessa hora. E com certeza Jesus, que é um exemplo, sabia o que passou na cabeça de Pedro. Mas Jesus precisava confrontar Pedro para Pedro entender. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou: tu me amas? 3 vezes. Para dizer para Pedro: eu te perdoei. Mas te perdoei de maneira tão profunda. Não é só um perdão para que tu achares que agora não tem mais acusação, que isso também é verdade. Mas é um perdão para você entender que agora você vai ser meu representante nessa terra. É um perdão para que agora você faça parte do meu mundo e eu possa fazer parte do seu mundo. É um perdão que não é só para dizer que não há mais mancha em você, ao contrário. É um perdão que troca as suas vestes e põe agora em você uma veste de santidade, uma veste, uma marca de Cristo. E por isso que, por cada vez que Pedro negou, ele está falando: Pedro, eu continuo te amando e te perdoando de igual maneira antes de você ter me traído. Da minha parte, Pedro, nada mudou. Agora a situação é em relação à tua parte. Qual vai ser a sua vida? Você vai receber o perdão e vai querer ganhar nas suas próprias pernas, nas suas próprias maneiras, nos seus próprios planos. Você não viu que qualquer pesca, quem manda nela sou eu? Vocês não lembram quando foram nos cobrar imposto? E você tinha que pescar, eu falei: pega o primeiro peixe, e no primeiro peixe que tinha moedinha para pagar o meu e o seu imposto. Você não entendeu que eu conheço cada peixe de cada canto, que eu conheço cada animal que voa, que rasteja, que os quadrinhos me som do coração, Pedro. Agora, Pedro, minha pergunta é: tu me amas a ponto de compreender o perdão que receber e poder viver agora em mim? É assim que você me ama, é assim que você entendeu o perdão? Porque chega numa hora que Pedro fala que só sabe de todas as coisas, mas ele só foi falar isso na terceira vez. Jesus convencendo ele, dizendo: eu sei de tudo, eu controlo todas as coisas, todavia eu dei a cada um livre arbítrio. Você me conheceu, você aprendeu de mim, você viu os milagres, você viu que eu sou o Verbo encarnado. Inclusive, em Mateus 6,16, meu Pai te revelou que eu sou o Messias, que eu sou o Salvador, que eu sou o enviado. Mas agora, o que você vai fazer com toda essa informação? O que você vai fazer com todo esse perdão? Qual é a tua postura no meio disso? Porque está Jesus dizendo: eu
permaneço mesmo em relação a você. Agora, o que você faz com tudo que você já sabe sobre mim, que você recebeu de mim? Aí, eu te convido a ler aqui no capítulo 21. E a gente vai ler o finalzinho do 17 e vai continuar lendo. O finalzinho do 17, depois ele fala: sabes que te amo, disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Só para você ver aí o jogo de palavras que você vai ver: cuide dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Consegue ver que eles não repetem, que era a maneira deles escreverem, só para reforçar o que havia sido antes. E aí, versículo 18: digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se, ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse: siga-me. Há um consenso que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e obviamente ele foi levado para onde ele não queria ir, porque com certeza ele não queria ser crucificado. A opção é que não tem como ser crucificado, eu não quero ser crucificado como meu mestre, crucifique de cabeça para baixo. Mas a ida para a cruz, ele não foi porque ele queria, ele foi porque ele foi levado. E Jesus falando: olha só, partindo do princípio que agora você entendeu o que é o meu perdão, o que esse perdão implica, o que a minha revelação causou em você. Você a partir de agora não vai caminhar segundo as suas próprias vontades. Inclusive você vai ser levado para onde você não quer ir. Inclusive vão te pegar na marra e vão levar para você para onde você não deseja, porque agora você vai viver segundo a minha vontade. Tanto que o chamado no versículo 19, no finalzinho, é: siga-me. É de fato agora seja o meu discípulo. Onde eu pisar, tu pisas. Onde eu apontar, tu vais. O que eu disser, você faça. Só que a gente está tão longe de entender isso, que a gente faz como Pedro. A gente quer aprender de Jesus alguma coisa, quer pegar o perdão de Jesus, quer crer que Ele ressuscitou, mas a gente quer ficar com a nossa própria vida. Não, eu encontrei Jesus, mas eu vou continuar no meu cantinho, fazendo as coisas que eu sempre fiz, dominando todas as coisas. Às vezes Deus vai querer isso de algumas pessoas, sim. Às vezes Ele não vai tirar do teu trabalho, mas às vezes Ele vai causar um reboliço no teu próprio trabalho. Às vezes Ele vai tirar você da tua casa, mas na tua recompensa Ele vai fazer coisas novas para que a tua postura seja diferente, para que a sua vontade seja renunciada, para que a dele prevaleça. Só que a maioria da gente não quer isso. A gente quer o perdão, a gente quer as bênçãos, a gente quer ouvir, mas quer falar para Jesus: eu vou continuar vivendo onde eu domino. E não entendeu que não domina nada. Então o homem que é pescador passando toda uma noite pescando, o que ele pega? Nada. E vem Jesus, lança. E ele vai dizer que era tanta raça de peixe. Eu fico pensando como Jesus já tinha estado encontrando Pedro, Jesus vai falando dos peixes da água, assim, transmissão de pensamento, uma transmimento de pensação, né? Fala, Cardume, venha lá, né? Os Cardumes já estavam lá obedecendo para Pedro aprender e obedecer, mas já estavam lá esperando. E eu fico pensando lá no peixe lá, que hora que ele vai jogar essa vez? Demorando pra caramba, né? E a lá o Cardume já está lá preparadinho. Ele lança tanto peixe que ele tem que pedir ajuda para poder tirar. O interessante é que eu aprendo isso, que
E essa ajuda ela só aparece quando a rede já está amarrotada. Interessante que a gente se perdeu tanto em relação ao Evangelho que a gente tem, o mundo ensina isso pra caramba. O mundo ensina muito isso. Tem um montão de frases de efeito aí, tem de pregador coach, tem de pessoal do merchandising, que vai dizer que se não passar contigo na luta, na prova, também não pode comer o filé mignon com você. Então, aqui Jesus ensinando que até na hora do filé mignon, você precisa ter gente junto contigo para poder compartilhar essa vitória. Que às vezes até o teu auge, se você não abrir para a possibilidade de alguém estar contigo, pode ser arruinado no auge do momento. Eu fui de uma determinada igreja, um pastor que eu amo, assim, entregando para mim é uma sumidade, prega muito. Mas ele não tinha na mão quando eu conheci, não tinha esse negócio de internet, essas coisas todas, mas o acesso a ele era muito difícil. A ponto, não sei como é hoje, né? Eu estou falando de 20 anos mais ou menos atrás, a ponto dele ter familiar na igreja, e o familiar tem dificuldade de ter acesso a ele. Uma igreja grande, boa pra caramba, dessa. Eu fico olhando esses pastores, esses líderes, popstar, cantores, popstar que se dizem que são de Deus, que quando com certeza estavam começando, batiam na porta de alguém, né, pediam oração, clamavam qualquer coisa que fosse de ajuda, e quando estão lá no topo, fala assim: agora é só meu, agora não dá para abrir para mais ninguém. Jesus está dando lugar. A rede está cheia, chame outros para puxar. Porque o Evangelho, a gente foi chamado para ter, para poder dar. A gente foi chamado para ser, para poder abençoar, fazer com que os outros sejam. Não existe carreira só no Evangelho. Não existe esse negócio. E Pedro aprendeu tanto isso que se pode abrir a Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5, se eu não me engano, Pedro ele vai falar dessas lutas que alguém que é líder principalmente, mas é óbvio que serve para todo quanto é tipo de cristão, que vai viver, vai falar: a gente vai ser traído, a gente vai ser caluniado. Lembra das bem-aventuranças? Vocês vão ser traídos, caluniados, vão dizer mal ao teu respeito, vão te deixar na mão. Mas tudo isso faz parte do processo de quem recebeu o perdão, porque esse que perdoa, ele sofreu todas essas coisas. Ele foi desamparado, ele foi traído. Você vai ver que quando ele é crucificado, o perdão desses que perdão para quem te quebra, quando Judas vai lá e ele o trai. A gente vai ver que Jesus passou por isso, e se entender o perdão de Deus é compreender que na vida, vivendo o propósito de Deus, tu estás sujeito a todas essas coisas. Muitas das vezes vão puxar o teu tapete, muitas das vezes vão te trair, muitas das vezes vão falar mal do levantar falso testemunho. Agora Pedro vai dizer: olha, se tu passas tudo isso sendo desonesto, tu está sofrendo realmente, tu está colhendo o que você plantou. Mas se tu passas isso porque está fazendo a vontade de Deus, Ele vai falar: permaneça para que você, com a sua vontade, cale a boca daqueles que são. Ele não fala dessa expressão, essa expressão atualizada no tempo de hoje agora. Ele vai falar assim: faça com que você cale a boca deles com a bondade que está em ti. Porque a vida ela é assim, mas só entende isso quem de fato aprendeu o perdão de Deus. Quer ver uma batalha alguém dizer que compreendeu quem é Jesus, recebeu o perdão de Deus e se acha soberbo, ou melhor, é soberbo, é vaidoso, é arrogante, é prepotente. Amado, se Deus não quiser, tu pode ser o maior pescador do mundo, tu não vai pegar nada. Mas se Ele quiser entender que você só tem um peixinho para pegar, que é o suficiente, Pedro vai lá e pega, é só esse. No outro momento já não é mais um peixinho só. Pedro, eu que faço o peixe aparecer, agora vai pegar o cardume e chama os outros
perdido, você vai perder os peixes todos. Evangelho, receber perdão de Deus, é muito mais do que ter pecados perdoados. É a partir de agora ter o selo do Espírito em nós. É a partir de agora ser guiado por esse Espírito. É a partir de agora de poder dizer: a vida que eu vivo, eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para a glória daquele que me chamou. Quem diz que recebeu perdão e escolheu o teu mundinho para viver segundo as suas próprias maneiras, não entendeu o perdão de Jesus. Eu quero crer que nessa noite a gente está aqui para ser confrontado com Jesus, para ele falar com a gente. Iracida, me perdoa, apacenta as minhas ovelhas. Adulto, me perdoa, apacenta as minhas ovelhas. E na verdade ele está falando aqui: tu me amas, mas eu quero focar para entender que esse amor está perdoando pecados e que esse perdão vai ser retribuído por esse amor. E quem ama Jesus está cravado lá em João 14, a partir do versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os pratica, e os vive, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. É nessa passagem que ele tinha acabado de dizer: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar esse lugar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai levar senão por mim. É nesse conjunto todo que ele está falando: se de fato tu me amas, tu vai viver em mim, vai permitir que eu viva em você. Do contrário, amados, é religiosidade. Do contrário, é conveniência. Quem recebeu perdão por causa do amor de Deus revelado na cruz do madeiro, não tem como viver de outra maneira que não seja mergulhado nesse amor que é repleto de perdão todos os dias, a ponto de Jeremias dizer: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, só que nós não sermos consumidos. Não tem como ser de Cristo de outra maneira. Do contrário, não foi o perdão que transforma, não foi o perdão que liberta, não foi o perdão que renova, não foi o perdão que abriga, não foi o perdão que abre os olhos, que abre o entendimento, não foi por qualquer outra coisa, menos esse perdão que chama você para junto dele e rasga o nosso coração para que ele habite abundantemente em nós. Olha a vida de Paulo. Paulo não leu isso. Mas Paulo, Atos 9, caminho de Damasco, encontra Deus, encontra Cristo, recebe esse perdão, dá certo, vai lá ao profeta, ora por ele. E eu particularmente não creio que o profeta da mesa chegou lá e orou: orei, não estou aqui, vou embora. Não, eu creio que teve um mar, que está tendo um cafezinho do Espírito Santo, né? Não sei. Aí depois vem Barnabé e fala: eu vou te disciplinar, eu vou ensinar, eu vou te instruir. Mas não tinha ainda nada disso aqui escrito. Mas como foi a vida de Paulo? Recebi esse perdão. Agora não mais eu que vivo, Cristo que vive em mim. Eu não sei viver de outra maneira que não seja para glorificar, porque eu fui perdoado por causa do amor dele, e por causa desse perdão amado, desse amor que perdoa, eu não consigo viver de outra maneira que não seja dele. Estou entendendo? Não me coisa. Porque a gente se prende sem entender, sem fazer exegese, sem entender o texto, falando que o confronto ali é Jesus falando: eu te amo, Agapau, e tu me ama, filhos, eu te amo
subjugar o outro. Uma das coisas que a gente precisa entender: quem recebeu perdão tem que perdoar. Do contrário, não entendeu esse perdão. Abra comigo Mateus 6, que nós conhecemos, mas tem uma partezinha que a gente fez numa linguagem assim, bem bonita, a gente passa batido. Né? E aí, 6. Abre aí no 14. A gente sempre sabe até o amém, não é? Mas olha o 14, porque o papo continua. A gente para no amém. Pois se não perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai, esse Pai que a gente está botando, o Pai Nosso que está dizendo, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Até o amém, todo mundo sabia esse negócio. Agora, não sei se a parte aqui a gente sabia esse 14 de cor. Porque quem recebeu esse perdão vai perdoar. Do contrário, não entendeu o perdão. E esse perdão, entenda, chama o outro para perto, para próximo. Tu podes, e aqui já falei isso aqui no estudo de sexta-feira, tu podes até entender que caminhos se tornaram diferentes, distintos, mas no coração a ponte foi ligada. Você vai ver que os 12 perdoados, né, que depois vem, daqui a pouco, Matias, depois vem Paulo, e aqui eu vou abrir um parênteses rapidinho, tá? Eu creio no que eu vou falar, mas você não precisa concordar, porque é terra para teologia. Há uma máxima que entende que Matias ele não foi escolhido por Deus. Se a gente lembra a história, todos os 12 foram escolhidos por Jesus. E aí morre, se suicida Judas. Fica uma fala lá. Eles oram e falam que a sorte caiu sobre Matias. Mas Paulo foi chamado pelo próprio Jesus, como foram os outros 12. Então, se há uma máxima que entende que na verdade nunca foram 13 apóstolos, sempre foram 12, porque esses 12 foi que Jesus diretamente os chamou. E aí a gente vai ver que esse salmo que entende isso, que esses apóstolos que entenderam isso, eles não vão todos para o mesmo lugar. A vida segue rumos diferentes, mas a ponte entre eles, sabia que quem recebeu o perdão, perdoa. Agora não tem como receber perdão e não pegar essa ponte e nos fazer transitar para junto de Jesus e ir para junto de nós. Não tem como receber perdão e não trazer o outro para transitar junto com a gente, ainda que os chamados, as direções virem outras. Para terminar, a gente vai lembrar dos dois parentes, Abraão e qual é o nome do seu sobrinho? Ló, isso aí, entendeu a história aqui? Parabéns. O negócio não está legal. Abraão fala: escolhe o lado que você quiser, e eu vou para o outro. E a gente vai essa história, Ló no campo lá bem beijante, falou: eu quero esse, e deixou o tio para o outro lado. Não tem a ver com discórdia nenhuma. Isso é discórdia no sentido de não ter ódio do outro, raiva do outro, não. Apenas não dava mais para caminhar junto, até porque Abraão havia errado. Sai da tua terra, da tua parentela. E ele foi e levou o sobrinho. É Deus o Senhor da igreja que ele está falando: eu dá para obedecer agora? Dá para ser? Porque tem muita gente que vai pegar isso e vai dizer: olha, não houve perdão, não tem nada disso. É que Abraão fala: olha, escolhe, filho. Cara, ele deve falar: escolhe, sobrinho. Escolhe o lado que você quer. Não tem a ver com ódio, nada disso. Tem a ver com chamados diferentes, com propósitos de Deus diferentes, mas que o coração dos dois, assim eu creio, sempre tiveram
tal maneira que agora não vive mais consciente, mas vive para a glória dele. E dentro dessa glória dele, ele pode fazer uma bagunça tão grande de tirar do Rio de Janeiro, de levar para o Peru, de trazer de volta, de levar para São Mateus, e por aí vai. Mas ele pode também te deixar no teu cantinho, pode trazer lá de cheirinho, fazer você sair lá do cheirinho lá dos bichinhos e morar dentro do apartamento, né? Ele pode fazer essas coisas. Mas ele pode, dentro do seu próprio lugar, fazer você estar, mas que você não vai mais viver da mesma maneira. Você vai viver para a dependência dele. Você vai viver para a dependência da vontade dele. Que você recebeu o perdão dele, sabe que só nele a graça, a misericórdia, a compaixão. Eu sei, sem medo de errar, que essa pregação vai contra, principalmente as partes aí da prosperidade, dos coach, né, que vai pregar para você e vai falar que você recebeu esse perdão, esse amor, Deus vai te levar a outros patamares. Eu não sei o que vai vir desse povo dele, né, porque se a gente pega a história até esse ponto e olhar a vida de Paulo, Paulo foi um dos mais desgraçados, né? Deus odiou Paulo. Para olhar para o Paulo, era alguém que tinha e deixou de ter para ser alguém que tinha autoridade social e toda hora está fazendo igual o desenho da época, né, da Ivana, né, da montanha, saída pela direita, né? Está toda hora tendo isso quando dá, tinha hora que não dá, o pessoal pegava mesmo. Então tu olha para a vida de Paulo, entendeu esse perdão e falou assim, eu não sei viver mais em outro lugar. Tem um hino que a gente canta, né? Quem se grava os santos dos santos em outro lugar não sabe viver alguma coisa dele, mas tem o quê? Já pensou? Cantar na vida. O que esse hino, se a gente levar a parte bíblica, pegar a parte bíblica dele, o que ele está falando? Quem encontrou Cristo não sabe mais viver de outra maneira. Tem que viver nele, por ele e para ele. Não dá mais, não tem. Moeda agora toda a oração, Senhor, eu quero isso, eu desejo no meu coração. Mas aí no final seja feita a tua vontade. Não o que eu quero, mas o que o Senhor quer, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. O Senhor não é, Isaías 40 diz que ele não precisa de conselheiro. Agora, quem a gente é? Porque o amor de Jesus continua sendo o mesmo de quando uma criança pequena estava nascendo, é o mesmo de hoje, é o mesmo, vai ser o mesmo amanhã. Ele continua falando, eu te amo. Ele te perdoa, nada vai mudar isso. Agora, o que você vai fazer quando tem aí para acreditar hoje em dia? O que você vai fazer com essa informação? O que você vai fazer com esse amor? O que você vai fazer com esse perdão? O que você vai fazer com essa revelação? O que você vai? E aí me arrependo, eu vou terminar de cantar em nome de Jesus. Aí me arrependo, porque a minha esposa fica muito forte. E aí me arrependo, pessoas que falam sobre avivamento, mas crentes, principalmente os pentecostais, os que creem nos dons, vão falar sobre avivamento, vão falar que oram pelo avivamento. Mas normalmente essas pessoas não entenderam o que acontece quando o avivamento real acontece. Quando o avivamento acontece, porque Deus te perdoou de uma maneira. Agora você não vai conseguir nem mais respirar sem desejar que o Espírito seja o mesmo ato dele. Tu vai pegar a história, não tem jeito. Avivamento, na verdade, Deus falando, eu não quero que a igreja morra. Eu vou pegá-la para fazer ela entender qual é a minha vontade, qual é o meu plano. Então ele sacode para botar no lugar. E aí a gente, lamentavelmente, fica só um tempo. Depois a gente se arrepende. Dos casados,
muito isso mesmo. O marido chega para a mulher, o marido, tem aquela conversa amigável, né? Você faz isso outro mundo, não tinha que lembrar coisa, conversa para fica 1, 2, 3 dias, ó. Coisa mais linda. Trocaram meu marido, trocaram minha esposa. Passa 4, 5 dias, inevitavelmente, o que acontece? A gente volta a fazer as mesmas coisas. E hoje é o noivo dizendo para a sua noiva: conserte, se volta para mim, eu te amo, mas tu me amas. Se tu me amas, Senhor Jesus vai dizer assim: siga-me. Hoje tu fazes o que desejas, tu escolhe a roupa que tu queres, tu entras onde tu planejas, mas se tu seguir, ele está dizendo: agora vou te levar onde tu não deseja. Você vai vestir às vezes de maneira que não é que você no começo queria, mas agora sou eu que amo. Essa palavra penetre em nossos corações, essa palavra de Deus, que é o nome de Jesus, gere vidas, vida em nós, vida abundante. Amém?